Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo BTA, uma conversa entre os sócios do escritório tratando de temas jurídicos que não constituem uma opinião legal nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Eu, Dani, do Direito Tributário, e a Carol, lá de Brasília, também do Tributário, estamos aqui para tratar de um assunto do direito de família. Por isso, não com uma, mas com duas especialistas de direito de família, a Ingrid, que já esteve presente nos outros episódios, e hoje com a Lara, para tratarmos de alienação parental. Ingrid, o que é alienação parental? Então, Dani, alienação parental é um tema muito delicado, né? Muito sensível, muito complexo. E a gente está trazendo esse tema hoje porque abril, né? Terminou semana passada, foi um mês de combate à alienação parental. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre isso e sobre o processo, enfim, de como as coisas acontecem, até que alguém seja considerado um alienador, de verdade. Então, em 2010, foi sancionada uma lei de alienação, que trata sobre a alienação parental. Eu vou ler aqui o conceito técnico da alienação parental. Nós temos um conceito fixado em lei do que é alienação parental. Temos um conceito técnico. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ou seja, alienação parental é a prática de atos com o objetivo de afastar, de romper de alguma forma a relação do menor com o outro genitor. Isso, e assim, normalmente acontece quando os pais não estão juntos, né? Estão separados, divorciados, é a distância. Isso. Mas o que eu achei curioso é que, então, não é um ato privativo dos genitores. Pelo conceito, pode ser um funcionário da casa, uma babá, qualquer um que esteja cuidando da criança pode cometer atos de alienação parental. Pode ser quem tenha a guarda, quem seja... Porque é comum também avós, por exemplo. Não, mas eu queria até ir além, assim, você consegue responsabilizar mais pessoas e para que elas tenham responsabilidade pelo que elas fazem e dizem. Quando fala de vigilância, pode ser uma babá, pode ser Pode, porque você está falando de quem convive com a criança, de quem participa da formação ali cotidiana, que está ali no dia a dia, que está realmente participando, né? E que tenha muita oportunidade de praticar algum ato de alienação. E a lei veio para fixar o conceito e mais o quê? E organizar o caminho, né, de como isso pode ser, de como esse processo de alienação parental vai funcionar, porque é um processo separado do processo de guarda e de convivência, por exemplo, é um processo apartado, e também para estipular sanções. Então, o objetivo do processo é chegar à conclusão se houve ou não a alienação parental, que aí vai funcionar fora de um processo de alimentos, de guarda, e fixar uma punição para isso. Fazer com que cesse essa prática. Exatamente. E, eventualmente, reparar. Carol, você falou alguma coisa? Antes da gente até falar sobre o processo, ainda falando sobre o conceito da alienação parental, eu tenho muita dúvida com relação ao que entra nesse conceito, porque eu sempre imaginei que a alienação parental era quando um genitor falava mal do outro genitor para o filho, ou falava muito mal, ou queria impedir a convivência de alguma forma, mas principalmente essa questão de encher a cabeça daquela criança ou adolescente de maldizeres do outro genitor. E o que mais pode ser considerado alienação parental, ainda na parte conceitual? Então, a gente tem, óbvio, né, falar mal do outro genitor e impedir mesmo, assim, impedir a convivência são práticas, né, são atos de alienação parental, mas tem alguns outros atos um pouco mais velados, que é, por exemplo, omitir informações, né? Então, você omite informações de saúde, você omite informações escolares da criança ou do adolescente, você dificulta a convivência, né? Então, a criança nunca pode atender, a criança nunca pode ir
sabe, dificuldades, assim, que não são tão objetivas e tão expressas como você não vai ver, a criança não vai com você. E, por exemplo, assim, exemplos negativos no genitor, né? Você fala, o seu pai, ele costuma fazer isso, mostrando práticas, coisas que vão degradar a imagem dele, né? Isso tudo impressiona a criança. Sim. Então, e são coisas, assim, às vezes a fala, às vezes é muito velada, porque não necessariamente você precisa apontar, né, um erro ou uma característica, mas a intenção de macular ali aquela relação do outro genitor com o filho ou com a filha, no sentido de ele não te liga, se ele quisesse falar com você, ele teria te ligado, ele não te procura, sabe? Coisas assim, não tão diretas, mas que vão fomentando ali na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, uma mácula, sabe? Mas relação. Desculpa, Pode falar, Lara. Como que a gente consegue comprovar, então, né, numa situação específica, que um genitor, uma pessoa ali, um parente próximo e tal, está causando essa alienação parental na criança ou no adolescente? Vamos falar de prova, mas só colocar 2 pontos que eu fiquei agora, que a gente conversou, me surgiram. Sempre imaginei a alienação parental com o objetivo de minar a relação criança com o genitor. Aí agora eu entendi que pode ser praticada pelo outro genitor ou alguém que esteja na guarda no cuidado da criança. Mas se for alguma coisa em relação ao genitor e o seu ex, por exemplo, não falar mal especificamente da relação com a criança, mas o genitor fala assim, eu não gosto do seu pai, eu não gosto da sua mãe, só emitir uma opinião dela, e não afeta a relação da criança com o genitor. Isso poderia também ser alienação parental? Eu imagino também que sim, porque qualquer adulto é autoridade para uma criança. Então, ainda que seja uma opinião dela, isso pode influenciar a opinião da criança em relação ao seu pai, embora não seja da relação dos dois. Isso também poderia. Pode, né? Eu acho que vai ser o conjunto, e aí mescla um pouco com essa questão de prova, porque é o conjunto de atos, né? Então, é claro que o pai falar que não gosta da mãe, a mãe falar que não gosta do pai, na frente da criança ou para a criança, é claro que isso pode ser considerado um ato de alienação, né? Porque é isso, os pais, né, ou quem tem a sua guarda, quem está cuidando da criança, do menor, é referência. Né? A segunda coisa que eu ia perguntar, antes da gente falar das provas, tem que ter intenção de praticar, se você, ou uma atitude impensada, ou seja, seria o culposo, também poderia caracterizar a alienação parental? Também pode caracterizar a alienação parental. Não precisa ser só o dolo. Não ter o cuidado suficiente de preservar a relação também caracterizaria. Inclusive, tem uma decisão de uns anos atrás que foi muito interessante, porque foi o seguinte: a mãe foi condenada, foi considerada alienadora, teve o processo, e ela foi considerada alienadora. E no decorrer do processo, constatou-se que ela, mais no início da separação, ela praticou muitos atos de alienação parental, porque ela tinha uma relação com o ex-marido, uma relação abusiva. Então, na cabeça dela era: eu não quero que ele faça isso com a minha filha. Então, eu vou proteger a minha filha dele e eu não vou deixar que a minha filha fique perto dele. Ela sofria abuso do marido, é isso? Ela sofria abuso do marido. Então... Ela não queria causar alienação, ela queria... Na cabeça dela, ela estava protegendo a filha de uma pessoa que, né, já tinha abusado dela. Sem perceber, causou... Exatamente. E que... né, inconscientemente, ela praticou atos de alienação parental. Depois de tantos apartes, voltando com aquela maratona. E a prova disso tudo? Pois é difícil, né, Lara? Porque é difícil provar às vezes a intenção, é difícil provar. Muitos atos acontecem
só entre ali o genitor e a criança. Nem tudo você consegue gravar, né? Assim, pegar um áudio, fazer uma filmagem, uma foto. Tem coisas Exatamente. que foto não Aí seria vai por quê? Um transmitir. laudo psicológico? Sim. Então, é mandatária a participação de um psicólogo, de uma avaliação, de um estudo social com a criança, psicológico, porque são eles que vão ter ali as ferramentas necessárias, a expertise para tirar da criança se aqueles atos, né, de fato causaram uma ruptura, alguma questão na relação com o outro genitor. Então, a avaliação psicológica é fundamental, é muito importante. Vai ser a prova principal nessa... vai ser, quer dizer, vai ser o conjunto, né? Vai ser a avaliação psicológica. Como testemunhal? Prova testemunhal seria utilizada nesse caso também? Pode ter. Mas é que, às vezes, é muito difícil, Carol, porque quando alguém quer fazer esse tipo, assim, mais na fala, né? Mas quer ter esse tipo de atitude, quer macular a relação, às vezes ali no momento sozinho com a criança. Você entendeu? não consegue registrar isso. Por isso que a participação do psicólogo é tão importante, porque eles vão conseguir extrair ali, eles têm os métodos para extrair da criança ou do adolescente o que isso está causando. Se, de fato, a mãe ou o pai ou a avó, enfim, se eles são alienadores, se eles tentam fazer essa mácula, e o quanto que isso está respaldando, o quanto isso está interferindo na relação com o outro genitor. E assim, então foi, né, a gente chegou à conclusão de que o pai ou a mãe é um alienador. As consequências disso. Onde que esse processo chega? Então, considerado, né, assim, que um dos genitores é alienador, a gente tem algumas sanções que essa própria lei estipula, que tem algumas mais brandas, outras mais severas, desde uma simples advertência até a suspensão da autoridade parental. Isso é bem grave, né? Isso é impedir que ele exerça não a gestão da criança, mas assim os direitos e os deveres de pai, de mãe, enfim, de guardião, isso fica suspenso. Mas é o quê? Decisão sobre o dia a dia da criança. Isso, a matrícula em escola, essas coisas? Isso, Carol. Qualquer coisa, sabe? E aí, tem até agora em abril, foi aprovado um projeto de lei, já passou pela Câmara, foi aprovado no Senado, então está só dependendo da presidência assinar, para excluir essa sanção, porque tem outras sanções que mexem na guarda, né? Pode inverter guarda, pode ampliar a guarda do genitor que está sendo preterido, né, pelo alienador. Então, esse projeto de lei visa excluir, uma das intenções é excluir essa suspensão, porque a ideia é manter o menor com ambos os genitores de uma forma mais saudável. Então, tem uma proposta também... você vai resolver uma alienação causando uma outra. Que às vezes não é a melhor solução. Entendi. Então, tem uma proposta também de sempre ter visitação assistida com alienador, por exemplo, ainda que seja no fórum ou num espaço apropriado, mas isso é plenamente possível, isso muitas vezes acontece, essa visitação assistida, justamente para que o alienador não pratique atos. E uma eventual... Aí, lembrando aquele nosso episódio sobre abandono afetivo, uma eventual reparação civil é cabível em decorrência da alienação parental? Existe também sanções pecuniárias? Tem a sanção de multa. Inclusive, recentemente, foi aplicada uma sanção de multa no Tribunal de São Paulo. A genitora, foi condenada numa multa de R$10 mil por práticas de atos alienadores. E poderia também ter uma indenização civil? Ou eu já estou viajando aqui? Pois eu acho que a indenização civil estaria nesse processo da alienação. Isso, vamos lá. Entendi que é um processo em separado que corre para apurar se houve essa alienação, se a pessoa é um alienador, eventualmente aplicar a sanção. Mas a gente está falando de um período que pode ser extenso de tempo.
a pessoa sendo reincidente ou voltando a cometer, instaura-se um novo? Ou seja, eu posso ter processos de alienação múltiplos entre as mesmas partes porque a atitude é reiterada ou porque voltou a fazer? Isso não... Pode, e aí você pode pedir uma sanção mais grave, considerando, né, que aquela condenação anterior não foi suficiente para ela parar, para ela impedir. Então, Ingrid, pode pedir inversão de guarda. Eu tenho uma última pergunta aqui com relação a essas multas. Por exemplo, nesse caso, a mãe foi condenada a pagar R$10 mil a título de multa. Isso é uma multa para o pai que sofreu essa alienação? Então, sempre quando um pai ou quando um genitor ele é afastado da criança por meio dessa alienação cometida pelo outro genitor, ele recebe, é quase como uma indenização, então, porque ele está recebendo uma multa por essa prática. É a criança que está sendo beneficiada, né? Ou é o genitor que está sendo ou é aquele que foi alijado da relação e que vai receber? É o alijado. E a criança acabou sofrendo danos psicológicos. Ela também. Aí eu volto na minha questão. Ela pode ter uma indenização aí como no abandono afetivo. Aí mas é por outro meio, meio, não pelo processo de alienação parental. Exatamente. Bom, pessoal, quero agradecer essa primeira presença da Lara, mais uma vez a Ingrid, a Carol. E a gente encerra esse assunto de hoje. Não encerramos o assunto, encerramos o nosso bate-papo, porque o assunto realmente é extenso. E vejo vocês na próxima. Até logo, pessoal. Tchau.